4. Nós vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo de número 20. Amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus, pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos se eles têm o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano é de Deus, mas todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. Esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram que viria ao mundo e de fato já está aqui. Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. Eles pertencem a este mundo, portanto falam do ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Nós, porém, pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Amados, continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem é nascido de Deus e conhece a Deus, Amados, continuamos a amar uns aos outros. O amor vem de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que, por meio dele, tenhamos vida. É nisto que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão de nossos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos o nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ame também seus irmãos. Esse texto, João, mais uma vez, ele está utilizando de alguns testes para dizer quem são os verdadeiros cristãos, quem são os cristãos genuínos. A gente deve lembrar que João está escrevendo aqui para um grupo de cristãos. É um grupo de pessoas que haviam nascido de novo. E ele está dizendo para essas pessoas que existem alguns testes para que seja seguido, para saber se a pessoa é um verdadeiro cristão ou não. Lá em Gênesis capítulo 12, diz que havia um homem chamado Jefté. Esse homem ele era juiz da nação de Israel. E durante o período em que Jefté era juiz, ele travou uma guerra contra os amonitas e venceu essa guerra. Após ter vencido a guerra, os efraimitas, que era também um povo da nação de Israel, armaram guerra contra Gideão. Falaram para Gideão: Gideão, por que você foi sozinho à batalha e você não nos chamou? Jefté. E Jefté falou: nossa, eu te chamei no início da batalha e você negou a sua ajuda. E por que vocês agora querem armar guerra contra nós? E aí o pessoal de Efraim falou assim: nós vamos matar vocês. Nós vamos acabar e exterminar com vocês. Jefté então reúne mais uma vez os gileaditas e então sai em guerra contra os efraimitas e vencem essa guerra. Depois de terem vencido a guerra, eles passam por um local na travessia do Jordão, no ponto mais raso.
E aí o que acontecia? O povo de Efraim que tinha saído à guerra contra os gileaditas, que foram vencidos, eles precisavam voltar para Efraim. Só que o ponto em que eles voltavam para Efraim, eles passavam justamente por onde Jefté tinha montado acampamento. Só que eles estavam em guerra. E o que eles fizeram então? Olha, a gente vai ter que saber se essas pessoas são efraimitas ou não. E o que eles fizeram então? Eles usaram um teste que é utilizado até os dias de hoje, esse teste. Que é o teste linguístico para saber se aquele povo era daquela tribo ou não, daquele povo ou não. Se eles eram de Gileade ou se eles eram efraimitas. Quando eles se aproximavam, era como se tivesse ali uma fronteira, né? Ali nos termos ali do Vale na travessia do Jordão. Quando os efraimitas se aproximavam, eles perguntavam assim: vocês são efraimitas? Lembrando que eles eram também israelitas, então eles falavam hebraico normalmente. Eles falavam assim: nós somos gileaditas, nós não somos efraimitas. Aí eles falavam assim: então fala shibolete, que era um termo que os efraimitas não conseguiam pronunciar, eles pronunciavam sibolete, por uma diferença linguística. É como se dissesse assim, um teste para saber se a pessoa é de São Paulo ou é do Rio de Janeiro. Pede para o pastor André falar pastel, ele não consegue. Porta, ele não consegue. Ele vai falar pastel, porta. Ou seja, a gente sabe que o pastor André não é de São Paulo por conta desse teste linguístico. Da mesma forma, os efraimitas, eles não conseguiam pronunciar essa palavra que era sibolete. E quando eles chegavam naquela fronteira para passar, eles perguntavam: vocês são efraimitas? Eles falavam: não, não somos efraimitas, nós somos gileaditas. Então fala shibolete. Eles não falavam, eles não conseguiam, travavam. Eles falavam sibolete. Aí eles iam e passavam a espada e mais de 42 mil foram mortos naquela ocasião. Lembrando que eles eram inimigos. Por que isso é importante? Porque havia ali um teste para saber se aquelas pessoas elas faziam parte daquela tribo ou não. Para saber se eles faziam parte dos inimigos ou não. Porque muitas vezes a diferença entre uma pessoa que se diz, nossa, cristão, uma pessoa de Deus, e uma pessoa que não é de Deus, muitas vezes são pequenas diferenças e são diferenças sutis. E é esse ponto que João está querendo dizer: olha, vocês precisam se certificar de que essas pessoas que estão no meio de vocês, eles são cristãos genuínos. Tomem cuidado. Não é porque eles falam bem, não é porque eles falam bonito, não é porque eles falam fluentemente, que eles são cristãos genuínos. Qual que era o cuidado de João? João estava advertindo aquele povo contra os falsos mestres. Então, muitas vezes, aquilo tem muita aparência de verdade, mas no seu bojo tem a mentira. E aí é o que João está dizendo. Fala assim: olha, para vocês saberem se essa pessoa ela é dos nossos ou é um dos nossos inimigos, vocês vão precisar estabelecer alguns critérios para que vocês tenham certeza que essa pessoa, o sonoplasta está me sabotando ali, para que essa pessoa ela seja de fato qualificada como alguém dos nossos. E qual que é o primeiro teste que ele vai falar lá em João capítulo 4? A gente já falou aqui sobre o teste do amor, a gente já falou sobre o teste da pureza, o teste da santidade, e agora ele está falando sobre o teste doutrinário. O que era esse teste doutrinário? Ele falou assim: não acredite em todo espírito. Por quê? Qualquer pessoa podia dizer que era profeta, porque ele falava uma palavra dizendo que estava falando em nome de Deus e podia ser reconhecido como um profeta naquela época. Ele falou assim: mas há muitos falsos profetas no mundo. Então, como que a gente sabe quem é o verdadeiro e quem é o falso profeta? No mundo onde a gente tem uma pluralidade de religiões, uma pluralidade de igrejas. Nesse momento, existem várias outras igrejas que estão tendo cultos também nas suas igrejas. Existe igreja que é igreja para todo tipo de situação que você puder imaginar. Tem igreja que bate palma, tem igreja que não bate palma. Tem igreja que canta, tem igreja que canta corinho, tem igreja que só toca hino congregacional. Tem igreja que tem bateria, tem igreja que não tem bateria. Tem igreja que pode ter teclado, tem igreja que não pode ter teclado. Tem igreja que tem profecia, tem igreja que não tem profecia.
Tem igreja que tem visão, revelação, tem igreja que não tem visão, revelação. Hoje em dia você pode escolher a igreja que você quiser. Só que no meio de tudo isso, existe também pessoas que não podem ser consideradas cristãos porque eles negam verdades fundamentais. Então, quando a gente dá aula aqui no nosso curso introdutório de doutrinas básicas do cristianismo, a gente tenta estabelecer alguns critérios, que são os critérios que a gente fala que são as bases da igreja. Ou seja, se você tira isso, você desconstrói todo o restante. Não tem como você sustentar toda a construção se você tira isso. Imagina o seguinte, que é como se fosse essa edificação. Todas as vezes que eu estou aqui na igreja, eu olho para essa coluna e essa coluna me atrapalha. Eu acho que essa coluna não deveria estar aqui. Só que eu não posso tirar essa coluna daqui, porque se eu tirar essa coluna daqui, eu coloco em risco todo o edifício. Não tem como sustentar. Eu teria que destruir o prédio e fazer um prédio novo em que não houvesse as colunas. Mas esse prédio, essa construção, essa edificação, ela depende dessas colunas exatamente onde elas estão. Eu posso destruir as paredes, sim ou não? Posso. Posso construir mais paredes, sim ou não? Posso. Posso colocar paredes em outros lugares? Posso fazer sala? Posso pintar a parede da cor que eu quiser? Posso fazer o que eu quiser, mas eu não posso mexer nas colunas da igreja, porque as colunas da igreja, elas são a fundação, elas são que dão firmeza e sustentação para a igreja, nem nas colunas laterais, nem nas colunas do meio, nem ou seja, faz parte da estrutura do prédio. Para ter esse prédio, eu preciso ter essa estrutura. Da mesma forma, a Bíblia diz que a igreja, ela é um edifício que foi fundamentado sobre uma estrutura. Que estrutura que é essa? O ensino dos apóstolos. O ensino apostólico, que deu origem ao credo apostólico. Que fala no que os apóstolos criam. É possível que a gente creia diferente do que os apóstolos creram? Não. Porque nós estamos falando de outra religião. É outra coisa, não é o cristianismo. Porque se os apóstolos que estavam com Jesus, andavam com Jesus, viveram com Jesus, desfrutaram da presença de Jesus, aprenderam com Jesus, e eles dizem que é assim, nós não temos nenhuma autoridade para dizer que é diferente. Então existe uma doutrina que é fundamentada na doutrina dos apóstolos, e é essa doutrina que nós temos que seguir. Outras coisas, elas são periféricas, elas são perfumaria, a gente pode dizer que são perfumaria. A igreja era dividida no meio, agora não é mais. A igreja tinha salas, agora não tem mais. A igreja tinha um púlpito redondo, agora o púlpito é quadrado. A igreja tinha um púlpito de um jeito, agora o púlpito é maior. A igreja já teve parede verde, azul, hoje é cinza. Roxa, hoje é cinza. Essas coisas são perfumaria. Isso não vai mudar a estética do prédio, não vai mudar nada em relação àquilo que nós cremos, aquilo que nós confessamos como aquilo que é importante para nós. Da mesma forma, existem outras igrejas que estão tendo culto nesse momento. Tem 2 igrejas aqui na rua, tem igreja nas outras 2 e tem também uma igreja católica. E tem outras igrejas em tudo quanto é lugar, inclusive Centro Espírita e Umbanda aqui. Quando você vai conversar com qualquer uma dessas pessoas, todos eles se consideram cristãos. Todos se consideram cristãos. O católico é cristão, o Umbanda é cristão, o Espírita é cristão, todos eles se consideram cristãos. Por quê? Porque eles creem em Cristo. Então, a partir do momento que eles acreditam em Cristo, eles se consideram cristãos. Até os muçulmanos, eles acreditam em Cristo. Os testemunhas de Jeová, os mormons, e você pode pegar aí qualquer outra seita ou religião que você quiser e eles acreditam em Cristo. Só que existem pontos que, embora tenha uma aparência de que tudo que eles estão falando, porque eles falam, eles têm um livro que fala de Jesus, eles têm uma pregação que fala de Jesus, eles têm uma mensagem que fala de Jesus, mas tem pontos que eles negam, doutrinas que são fundamentais, ou seja, eles já retiraram aquilo que é a coluna, aquilo que é a base da igreja. E é sobre isso que João está falando. João está falando exatamente sobre isso. Todo espírito que não reconhece a verdade a respeito de Jesus não é de Deus. E que verdade que é essa? Aí ele vai falar, esse é o espírito do anticristo, sobre o qual vocês ouviram falar. Se tem o espírito de Deus, reconhece que Jesus Cristo veio em corpo humano e é de Deus. Então a primeira coisa que ele vai falar é que aqueles que são de Deus,
O teste doutrinário é que essa igreja, essa comunidade, esse povo, esse mestre, esse profeta, ele tem que reconhecer que Jesus Cristo, ele veio em carne, ou seja, ele veio em corpo humano, e ele também é Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Se eu nego isso, eu não sou de Deus. É o espírito do anticristo que está agindo na vida daquela pessoa. E nada que aquela pessoa falar pode ter credibilidade de verdade, porque ela nega doutrinas fundamentais. Entenda o seguinte, até um relógio parado, ele marca a hora certa 2 vezes ao dia. Então não é porque a pessoa fala uma verdade que tudo que ela fala é verdade. Então, a gente vê que tem muitas igrejas que elas têm muitas coisas boas. Por exemplo, a doutrina espírita, ela tem coisas boas quando a gente fala, por exemplo, da caridade, da fraternidade, da doação. Eles estão muito mais excelentes do que os próprios cristãos evangélicos. A igreja católica, através de suas ações sociais, outras coisas, e tudo muito... Existe muita coisa boa em outros lugares. Mas não pode ter caráter de verdade absoluta quando contraria a própria palavra de Deus. Ou seja, quando eles falam, eles abrem a boca, eles podem até dizer, nós somos de Cristo. Mas aí quando você pergunta, chibolete, não sai. No teste doutrinário não passa. É aí que a gente deve rejeitar, porque não é dos nossos, são nossos inimigos. O que a gente deve considerar? Que aquilo que a igreja crê, que é essencial, deve haver unidade. Então não importa se é presbiteriano, se é batista, se é pentecostal, se é assembleiano, se é congregacional. Crê em Deus? Creio. Crê que Deus é criador de todas as coisas? Creio que Deus é criador de todas as coisas. Crê em Cristo? Creio em Cristo. Crê que Deus veio em carne, Jesus Cristo veio em carne? Creio que Jesus Cristo veio em carne. Morreu, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra de Deus Pai? Creio. Crê que o Espírito Santo é Deus e habita no meio da igreja? Creio. Creio, então nós somos irmãos. Negou qualquer uma dessas verdades é cibolete, é inimigo. E deve ser rejeitado. E o que ele fala, eles pertencem a este mundo, portanto falam no ponto de vista do mundo, e o mundo os ouve. Tem uma mensagem muito legal. Até se você conversar com aqueles caras que andam com a roupinha, com a bata, carequinha, igual o pastor Ricardo, mas que tem uma trança aqui, que são os Hare Krishnas, você perde um dia inteiro ouvindo os caras falarem e você fica encantado porque é muito legal. A filosofia é muito bacana. O budismo tem filosofias muito legais, mas não são cristãs. Não pode ser considerado a verdade de Deus. A verdade ela não é relativa. A verdade é uma pessoa e a verdade é Cristo. Ele falou assim, o mundo os ouve, nós porém pertencemos a Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve, mas quem não conhece a Deus, não nos ouve. Desse modo, sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. Existem 2 espíritos que atuam no mundo, o espírito da verdade e o espírito do erro. Existe uma coisa que é o magnetismo da Terra. A Terra, ela é recheada de minérios e ela tem uma força de magnetismo muito grande que puxa tudo para o centro e para o polo norte. A bússola, o que ela faz? Ela aponta sempre para o norte. Se você estiver lá no sul do país, a bússola vai apontar para o norte. Se você estiver no norte, a bússola vai continuar apontando para o norte. Se você estiver nos Estados Unidos, a bússola vai apontar para o norte. Se você estiver na China, na Coreia, na Indonésia, no Irã, em qualquer lugar do mundo, a bússola sempre vai apontar para o norte. Sempre, sempre vai apontar para o norte. Você pode pegar uma bússola e você querer chegar em algum lugar orientado pela bússola, caminhando para outro lugar. Qual que é a probabilidade de você conseguir chegar no norte, caminhando em outra direção que não seja o norte? 0, nenhuma. É 0. A única forma de você chegar no norte é caminhar em direção ao norte.
E hoje, na escola dominical, e já estava programado falar sobre isso, André, só para, né, mas foi de Deus, né, a sua contribuição. Hoje, o André, ele falou assim, tem um fulano, que eu não vou falar o nome dele, né, para não gerar curiosidade. Esse cara, ele é cristão, pastor, dirige igreja, mas se ele fizer uma coisa, eu faço o contrário, porque o que ele faz é sul e o que a gente tem que fazer é norte. Porque não existe nenhuma bússola apontando para o leste. Não existe nenhuma bússola apontando para o oeste e não existe nenhuma bússola apontando para o sul. A única direção que se pode ter certeza é o norte. E todo o restante parte a partir do norte. A gente sabe o que é o leste por causa que a gente sabe qual a posição do norte. A gente sabe o oeste porque a gente sabe a posição do norte. A gente sabe o sul porque a gente sabe a posição do norte. Ah, tem outras formas de seguir? Ah, sim, tem. Tem o sol, as estrelas, mas a forma da gente saber, através de uma bússola, qual é a direção correta, a gente tem que saber qual é o norte. E o nosso norte é Cristo. E a palavra de Deus vai dizer que quando a gente serve a Deus, nós temos que seguir um alvo determinado. O que é um alvo? O alvo é aquilo que você olha e você tem como objetivo. Então, se eu pegar uma flecha e precisar acertar um alvo, eu tenho que olhar para o alvo, mirar no alvo e direcionar a minha flecha ao alvo para tentar acertar o alvo. Não é nem para acertar o alvo, é para tentar acertar o alvo. Porque é difícil. Só que se eu não olhar para o alvo, se eu não mirar no alvo, se eu não atirar no alvo, aí que eu não vou acertar mesmo. É como se você pegar alguém vendado e falar para ele, acerta o alvo. É difícil a pessoa acertar o alvo olhando para o alvo, imagina sem olhar para o alvo. O que é o pecado? O pecado, a palavra no grego é hamartia. E literalmente hamartia o que é? O que é hamartia? Quem sabe? Vamos lá, hamartia, o que é hamartia? Errar o alvo. Hamartia é errar o alvo. Então, quando a gente não tem o alvo, a gente sempre vai errar. As pessoas que não têm a Cristo, ou seja, não têm o norte, qualquer direção que elas forem está errada. Porque se a gente erra com o alvo, com o norte, imagina sem ele. Imagina a pessoa tentar fazer alguma coisa certa, fazer o que é certo, sem Cristo, sem o alvo, sem a palavra de Deus. Qual que é a probabilidade? Quem vocês conhecem que não é cristão, não é uma pessoa que conhece Cristo, mas é uma pessoa com uma moral extremamente elevada, é uma pessoa que valoriza a família, é uma pessoa que valoriza os filhos, a esposa, que é uma pessoa honesta, que é uma pessoa trabalhadora, que é uma pessoa santa no seu modo de viver e de ser. Quem vocês conhecem? No meio de milhares de pessoas que nós conhecemos, uma multidão de pessoas, pega lá o seu Facebook com 3.000 pessoas. Quem que é essa pessoa que você conhece? Que ele não crê em nada, ele não conhece a Cristo, ele não serve a Cristo, não lê a Bíblia, mas ele é uma pessoa que ele tem uma moral extremamente elevada, uma pessoa extremamente santa, mesmo sem conhecer a Cristo. Só que nós que somos cristãos, e que temos o alvo, temos a Cristo, temos a palavra de Deus, somos Shibolete, somos do povo de Deus, temos dificuldade ainda em acertar o alvo olhando para ele. Então o que o João está dizendo? Tomem cuidado com os falsos mestres. Aí ele vai falar sobre o segundo teste, o segundo Shibolete, que é o teste do amor. Então continuemos a amar uns aos outros, pois o amor vem de Deus. E hoje em dia existe uma coisa que é muito conhecida, né? na contemporaneidade, né? Que é o amor. As pessoas deram nome de amor assim para tanta coisa, que agora existe até o poliamor. E a Bíblia diz que Deus é amor, mas o amor não é Deus. O amor não é Deus, Deus é amor, o amor não é Deus. Qual que é a diferença disso? As pessoas chamam de amor aquilo que a Bíblia chama de pecado.
As pessoas chamam de acerto aquilo que a Bíblia chama de erro. As pessoas dizem assim, errado é matar, é roubar, é se prostituir. Não, se eu amo outra pessoa, isso é de Deus. O amor é de Deus. As pessoas amam o dinheiro, as pessoas amam o pecado, as pessoas amam a prostituição, as pessoas amam a homossexualidade, as pessoas amam o adultério, as pessoas amam tudo aquilo que não é alvo. As pessoas amam tudo aquilo que não é norte. As pessoas amam tudo aquilo que a Bíblia chama de pecado, a Bíblia chama de erro, as pessoas chamam de amor e dizem porque aquilo é amor, Deus está naquilo. Só que Romanos vai dizer que a forma que Deus encontrou de punir a humanidade, qual foi? Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 2 vai falar sobre isso, capítulo 3 vai falar sobre isso, que a forma que Deus encontrou de punir a humanidade pelos seus erros e pelos seus pecados, qual foi? Deixar que eles pecassem à vontade. Eles estão andando com uma bússola quebrada e Deus diz, deixe. Esse é o maior peso que pode haver sobre a vida de uma pessoa. É ela pecar e não se arrepender. É ela pecar e agir como se Deus não existisse. A Bíblia diz assim que como os homens se entregaram às suas paixões infames, aos seus pecados, Deus os abandonou à própria sorte, deixou que eles pecassem deliberadamente. O nome disso é abandono judicial. E eu agradeço muito a Deus, muito, muito, muito a Deus, porque se tem uma coisa que Deus nunca me deixou, foi pecar em paz. Eu nunca consegui pecar à vontade, eu nunca consegui agir no erro à vontade. A minha vida sempre teve um norte, mesmo quando eu estava afastado dos caminhos do Senhor. Ainda assim, eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era errado e o peso dos meus pecados me consumiam. E se hoje você está aqui, é porque você sabe que você precisa caminhar em direção ao norte. É porque você precisa caminhar em direção ao alvo. Não importa qual é a sua luta, todos nós lutamos e temos as nossas dificuldades. O pecado, ele é completamente personalizado. A tentação, ela é personalizada. O que é tentação para um não é tentação para outro. O que é pecado, o peso do pecado para um não é o peso do pecado para outro. Cada um tem uma luta. A luta de alguns é lutar contra a pornografia. A luta de outros é lutar contra o ódio, contra a indiferença. A luta de outros é lutar contra a falta de empatia. A luta de outros é lutar contra o amor ao dinheiro. A luta de outros é lutar contra a homossexualidade. A luta de outros é lutar contra o adultério. As pessoas acham que porque a pessoa veio para a igreja, ela está livre de qualquer um desses pecados imediatamente. E a pior dificuldade que a pessoa passa é saber que mesmo quando ela aceita Cristo, mesmo quando ela é batizada, mesmo quando ela entrega a vida dela para Jesus e confessa seus pecados, a tentação ainda está sobre a vida dela. E ela vai ter que lutar contra aquilo. E muitas vezes a vida inteira. Ela vai lutar contra os seus impulsos, contra os seus desejos, contra a sua carne. Ela vai lutar. Ela vai lutar a vida inteira. Estava aqui lembrando de umas 2 semanas atrás que a gente estava em casa. Vou pedir permissão aqui para contar o testemunho do Edivaldo. E a gente está num propósito durante 21 dias que acaba hoje para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. O Edivaldo chegou em casa. Já estava 1 semana já fazendo voto, não fazia nem 20 dias ainda, 1 semana fazendo voto. Ele falou que foi servir a ração do cachorro, e o cachorro dele está doente. Na hora que ele abriu o sachê, que ele sentiu o cheiro de sachê subindo no nariz dele, ele sentiu vontade de comer a comida do cachorro. Porque
Porque a gente sabe que quando a gente não pode fazer uma coisa, o nosso desejo, ele clama por aquilo. Ele estava sem poder comer carne, mas a carne dele desejava muito aquilo. E eu aposto com vocês que se ele tivesse provado aquele sachê, ele teria se saciado com aquele sachê. Isso nos faz lembrar também a história de Lucas, que diz que havia um homem que ele era um filho pródigo. E ele sai da casa do seu pai, depois de ter gastado todos os seus bens, todo o seu dinheiro, ele deseja comer a comida dos porcos. Então, o pecado, ele não vai sumir da sua vida quando você se converter. A gente vai depender da graça de Deus para continuar lutando contra os nossos impulsos, os nossos desejos, os nossos pecados, freneticamente. Mas quanto mais a gente caminha em direção ao norte, mais longe a gente está do sul. E ainda que a gente caminhe em direção ao norte, e a gente, por um momento, olhe para trás, dê 2 passos para trás, ainda assim nós estamos próximos do norte. A gente precisa continuar caminhando. Então o segundo teste que ele vai falar é que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só que não é o amor do mundo. É o amor de Deus. É o amor santo. É o amor bíblico. Não é o amor que o mundo chama de amor e a Bíblia chama de pecado. Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único filho ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida, e é nisto que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas de que ele nos amou e enviou seu filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Qual que é o exemplo do que é o amor? É quando 2 pessoas do mesmo sexo sentem desejo uma pela outra? Não. É o amor que se sacrifica. É o amor que dá a própria vida. Então, se Deus enviou seu filho que se aceitou sacrificar-se pelos nossos pecados, nós também temos que sacrificar os nossos pecados por amor. Dizer não, lutar, se santificar, por mais difícil que seja. Ele falou assim, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Mas se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e seu amor chega em nós à expressão plena. Como que Deus se manifesta no meio da igreja? Deus se manifesta no meio da igreja quando o amor se manifesta. E aí a gente está falando de amor ágape. Amor uns pelos outros. Amor caridade. Amor que não é indiferença. A gente volta no assunto que a gente estava tratando e foi falado hoje mais uma vez na escola dominical. Que às vezes a gente fica olhando para as pessoas e a gente se preocupa com uma coisa. Mas tem diversas formas da gente manifestar o amor na vida das pessoas. Diversas formas. Porque as pessoas têm necessidades diferentes. Eu tenho 2 filhos, o Daniel e a Júlia. E cada um deles tem uma necessidade diferente. Eu não posso manifestar o meu carinho, o meu amor pela Júlia e pelo Daniel exatamente da mesma forma, porque eles têm necessidades diferentes. Embora eu ame os 2, mesmo a forma de eu manifestar o meu amor por eles, ele é diferente, porque as necessidades deles são diferentes. Às vezes a necessidade de um é atenção, às vezes a necessidade do outro é afeto, às vezes a necessidade do outro é carinho, às vezes a necessidade do outro é cuidado. Existem várias formas de manifestar amor. Esses dias meu pai voltou do hospital depois de uma internação. No dia seguinte minha mãe falou que acordou 3 horas da manhã para fazer tapioca para ele. Eu falei, se eu depender da Nicole acordar 3 horas da manhã, eu acho que eu morro. Se não for um caso de extremo, assim, de vida ou morte, e se eu falar assim para ela, eu estou morrendo de fome, ela vai falar igual o doutor Nal falou, não, você não está morrendo de fome, você tem estoque suficiente para ficar 40 dias sem comer. Tem como você estar morrendo de fome, você não vai morrer de fome. Pode ficar tranquilo. Não é verdade? Então você tem estoque suficiente. Só que a forma como
o amor é manifesto na vida da minha mãe e do meu pai, é o cuidado que ela tem por ele, é a forma que ela manifesta fazendo as coisas que a maioria das mulheres aqui falaram assim, eu não faria. Eu tenho certeza que você aí pensou 3 horas da manhã me acordar para fazer comida. Não faço. Mas ela faz. Mas talvez vocês façam outras coisas que talvez ela não faça. E é assim que se manifesta o amor, diante da necessidade dos nossos irmãos. Alguém tem necessidade de pão. Como que a gente supre a necessidade de pão? Dando pão. Alguém pode chegar na igreja e falar assim, olha, pastor, eu preciso de uma cesta básica, eu não tenho o que comer. Eu posso expressar, se eu tiver condições de ajudar, eu posso expressar o meu amor por ele, dizendo eu vou orar por você? Isso é amor? Não. Também eu não posso manifestar o meu amor por uma pessoa, dando dinheiro para ela, quando que ela precise de atenção. Então nós precisamos estar atentos às necessidades para que o amor de Deus se manifeste. Aí é o segundo chibolete, que é o quê? É o teste do amor. Cada um aqui na igreja tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. E de alguns é financeira. Mas a maioria são outras situações. Às vezes as pessoas precisam de alguém que as ouça. As pessoas precisam de alguém que ore por elas. As pessoas precisam de alguém que dedique tempo a elas. Tempo é um recurso muito valioso que nós temos e que a gente não dispõe para outras pessoas. É muito mais fácil eu ajudar uma pessoa financeiramente do que dedicar 6 horas do meu domingo para aquela pessoa. Então a gente tem que entender que o amor de Deus, ele se manifesta, a expressão plena, quando a gente ama uns aos outros. Aqui não está falando qual é a forma desse amor. Não está falando, quando vocês dão dinheiro para os necessitados, ou quando vocês abraçam as pessoas que precisam de afeto, ou quando vocês dão atenção para as pessoas que não têm atenção. A solitude é um fardo muito pesado. Esses dias eu estava conversando com a pastora Rosa e ela foi para servir a Deus numa igreja lá em Fortaleza, com a família toda aqui. Filhos, netos, família toda aqui. Foi para lá e casou lá. O esposo dela faleceu. 2 anos que o esposo dela faleceu. Ela falou assim, pastor Felipe, o que mais me dói é chegar no final do culto de domingo, eu ir embora sozinha para casa. E não ter ninguém para me chamar para um almoço ou para passar a tarde comigo. A solitude é um fardo muito pesado. Eu adoro ficar sozinho, porque eu não sou só. A mesma coisa, a gente pode sentir fome, porque a gente nunca passou fome. Então a fome não nos incomoda. A fome incomoda a ponto de falar assim, eu estou com fome. Mas sabe o que é você ter fome e não ter o que comer? Provavelmente, muitos de vocês, como eu, nunca passou por isso. Eu não sei o que é passar fome. Eu não sei o que é ficar dias sem comer, sem ingerir nada. Então cada um tem uma necessidade. E nós precisamos manifestar o amor olhando uns para os outros. Porque eu só posso manifestar o amor pela minha esposa sabendo o que a agrada. Não tem como você manifestar o amor sem saber o que agrada aquela pessoa. Pergunta ao pastor Lúcio se ele dá flores para a pastora Meire. Não dá. Sabe por quê? Ele já deu. Sabe o que ela falou? Por que você gastou dinheiro com isso? Não foi, Lô? Nunca mais ela ganhou flor. Não é flor. Mas ninguém duvida do amor que o pastor Lúcio tem pela esposa dele, embora ele nunca tenha manifestado o amor dele dessa forma. E outras mulheres amam receber flores. A minha esposa também não gosta. Eu não compro presentes para a Nicole, porque eu compro, ela troca. Então eu dou dinheiro para ela, ela vai lá e compra. Agora, uma coisa que a Nicole ama, Pix. Pix é uma forma de expressar o amor que eu tenho pela minha esposa. Então a gente só sabe o que
agrada, o que é, como a gente vai manifestar o amor na vida dos nossos irmãos, quando a gente conhece e sabe quais são as necessidades dos nossos irmãos. E aí ele vai falar, Deus nos deu o seu Espírito como prova de que permanecemos nele, e ele em nós. Além disso, vimos com os próprios olhos e agora testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Então, o terceiro shibolete é declarar que Jesus é o Filho de Deus e permanecer em Deus, e permanecer em Cristo. Então, sabemos que Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Então, quanto mais a gente permanece em Deus, mais nosso amor vai sendo aperfeiçoado. Aí ele vai dizer, assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Olha o quão distante nós estamos. Vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Alguém aqui acha que está vivendo como Jesus viveu neste mundo? Então a gente precisa se aperfeiçoar em Cristo. Porque se ninguém aqui, a gente está falando de um grupo de cristãos, que tem o norte, tem o alvo, reconhece que está longe do alvo, longe de acertar o alvo, imagina pessoas que estão atirando flechas às cegas. Qual que é a probabilidade de acertar? Ele vai falar, esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então o amor bíblico não é o amor carnal, o amor que as pessoas falam, poliamor, triamor, amor homoafetivo, amor. Tem gente que diz que ama mais os animais do que ama as pessoas. Eu vejo isso como uma gravidade tão grande, tão grande, tão grande, que a pessoa ela fala, e às vezes até é uma forma dela se expressar, mas que é tão pecaminosa em si, que é a mesma coisa de dizer que o que tem valor para ela não é aquilo que tem valor para Deus. Porque Deus não morreu pelos animais. O cristão, ele cuida dos seus animais. O cristão, ele zela pela criação. Mas ele não ama os seus animais acima das pessoas, dos seus irmãos. Então a gente precisa ter essa consciência de que o amor a Deus, ele deve ser expresso quando nós amamos os nossos irmãos. Ele vai falar, se nós amamos, é porque ele nos amou primeiro. Então o amor, a fonte de todo amor bíblico, o amor santo, o amor de Deus, é o próprio Deus. E por fim ele vai falar, se alguém afirma, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Amem o pastor André, mesmo ele falando pastel, porta, biscoito, amem, porque ele é nosso irmão. Amém? Amem os nossos irmãos, amem uns aos outros. Então que Deus possa manifestar a graça dele, nos ensinando a cada vez mais olhar para o alvo, olhar para Cristo, olhar para o norte e não errar o nosso alvo, que é Cristo. Que Deus abençoe a vida de vocês e as palmas